Olá, boa noite a todos. Eu, Marcos Pazini, semana chuvosa, né? Dia 12, dia 13, os dias vão passando. Hoje eu vou fazer uma curtinha, tá? É, de repente, por algum comentário, eu posso ser taxado ou mal interpretado ou, como se diz, julgado, né? Eu vou fazer o comentário de coisas que eu vi a vida toda, desde a minha infância e todas as coisas que estão acontecendo hoje atualmente, né? As coisas que a gente observa atualmente, né? Eu vou começar com um comentário, vai ser uma, como se diz, vamos acertar aqui que ela está tortinha, vai ser uma síntese, tá? De vida, mas eu não tenho posicionamento nenhum para deixar isso muito bem claro, né? Mas eu tenho visão, tenho observação e tenho vivência em relação a isso e aos seus fatos, aos seus aspectos e aos seus fatos, né? Hoje, palavras, intrigas, especulações e distorções que a gente vê durante muito tempo, né? Então vamos lá. Sobre o comunismo à esquerda, né? Eu já tive essa ideia, porque a ditadura, né, que não era ditadura, era regime militar, capitalista, eles são opressores e tal. Tive essa, como se diz, esse devaneio, tive essa ideia de intrigas e de... Voltando a falar, eu não tenho assim nenhum posicionamento político, esquerda, direita, extremado direitista, extremado esquerdista, mas vou falar o que se passou na vivência, o que eu vivi, o que eu observei. Eu tive essas ideias tendenciosas, sabe? Eu vi até um vídeo do Lobão que ele colocou exatamente, quer dizer, quando eu vi agora não lembro a fala do Lobão, eu me vi ali, eu me identifiquei ali, né? Você vai, aceita ser petista, ser esquerdista, né, lutando contra o regime opressor, o sistema tirânico e opressor. E aí quando você vê, não é nada disso, cara. Não é nada disso, né? Você fica com aquele clichê de teoria de conspiração, né, paranoia, né, de coisas irreais, que se foi assistido, e as pessoas cansaram disso, por isso que votaram na pessoa que votou. Porque as pessoas cansaram disso. Né? O Lobão, vou lembrar aqui algumas palavras. O Lobão dizendo assim, porque quando eu estava no PT, ou quando estava... Né, ele estava achando que ia fazer tipo como se fosse a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul não é esquerda, mas tipo assim, desenvolvendo, gerando empregos, pessoas empreendendo e outras se empregando, né? Menos dificuldade, expansão financeira, menos miséria, menos desigualdades sociais, mais tecnologia, uma coisa, sabe, mais coesa entre a humanidade. Ele queria como se fosse a Coreia do Sul. Eu lembro, é um dizer dele, né? Desculpa, mas é um dizer que eu tô me recordando aqui no momento, né? E o que eu posso dizer? Eu também entrei nessa, eu também divaguei nessa. Então, quer dizer, vou falar sobre o comunismo, que eu vi a minha infância, a minha adolescência, a minha puberdade. O que eu vi foi o seguinte: eu nasci em 65, tá? Nasci em abril de 1965. Em 70, 71, 72, que a mente fica mais clara, meu pai assistia o Jornal Nacional direto. Existia também outros canais, tinha TV Tupi, né? Mas assistia o Jornal Nacional, eu também, eu acabava acompanhando. Eu via meu pai vir do trabalho à noite, e como ele sempre ligava lá no Jornal Nacional, né? Vamos dizer, Jornal Nacional, ou TV Tupi, que já não existe, hoje em dia é Rede TV, SBT, sei lá. Mas naquela época, o jornalismo, tanto de televisivo como impresso, a vida inteira eu via gente fugindo da União Soviética. Uma década antes de eu nascer, de 1965, uma década antes, né? Eu só percebi e prestei atenção meus 5, 6, 7 anos, vendo gente fugindo da União Soviética para fora da União Soviética. Da Alemanha, na época que a Alemanha tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que ela foi dividida em dois, a Alemanha comunista e vamos dizer, a Alemanha capitalista, eu só via gente fugindo, né? Já fugiu antes, uma década antes, da década da minha compreensão, desenvolvimento cerebral, do meu entender, das minhas observações como criança, adolescente e a puberdade, só via gente fugindo.
né? E eu faço a pergunta, por que as pessoas fugiam da União Soviética durante décadas? Por que as pessoas, né? As pessoas, qual a razão, a motivação? Só podia ser desespero, que levava as pessoas a fugirem da União Soviética, fugirem da Alemanha Oriental para ocidental, da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e de Cuba para Miami. Todos esses lugares, décadas. Então, isso que eu vou falar sobre o comunismo. Eu só acordei depois disso. Depois, sabe, refletir, meditar, observar, é uma realidade. Você nunca viu ninguém fugindo para dentro da União Soviética na época do comunismo. Você nunca viu ninguém fugindo da Alemanha Ocidental para a Oriental. Você só via da Oriental para a Ocidental. Antes do muro, quando construíram o muro, depois que derrubaram o muro, acabou isso. E da Coreia do Norte para o Sul, sempre fugindo. E eu também cresci vendo um monte de barco, famílias, gente que naufragava entre Cuba, do mar até as praias de Miami, que é a praia mais próxima. Então, quer dizer, é isso que eu tenho a dizer do comunismo. Se o comunismo era bom, então por que as pessoas fugiam da Alemanha Oriental para a Ocidental e nunca ao contrário? Pessoas fugiam da União Soviética e nunca ao contrário. Da Coreia do Norte, nunca ao contrário. E de Cuba e nunca ao contrário. Por que esse Fernando Haddad, essa Manuela Dávila, todas essas pessoas que falam de ser comunistas ou esquerdistas, vocês são fanaticamente, rigidamente esquerdistas, comunistas ou petistas, seja lá o que for, por que eles não estão morando lá em Cuba, não estão morando na Venezuela? Outro lugar, Venezuela, cara. Não vou dizer que seja outro lugar de fome, cara. Né? Por que não estão nesses países? Por que não está na Coreia do Norte? Por que está em Portugal, Paris, lugar capitalista? Por que esses que se dizem esquerdistas, firmemente esquerdistas, estão num lugar com roupinhas bonitas, situação financeira legal? Aquele outro deputado, que era ex-Big Brother, fugiu porque se sentiu ameaçado e tal. Abandonou não, renunciou quando foi eleito para ir para lá, para local de bacana. Nós observamos isso, ninguém é bobo, né? Então, dentro disso tudo, tá? Eu não estou querendo colocar posicionamento político, pode parecer que não estou, só estou colocando fatos dentro de coerência, bom senso, equilíbrio, né? Dentro de equidade. Isso é uma observação humana, eu não sou direita, ou não sou esquerda extremada, ou não sou direita extremada. Eu acho que eu sou, vamos dizer, o bom senso, o equilíbrio, equidade, prudência, ponderância, ética, honestidade, que é o que se falta muito. Às vezes as pessoas não são honestas com elas mesmas. Então, quer dizer, você teria que, uma época que dizia assim, regime capitalista opressor, ou regime ditatorial de direita opressora, sistema opressor tirano. Eu não cheguei a cair nessa, depois eu acordei, deixei de ser idiota. Deixei de ser um garoto bobinho, tá? E a gente cai na razão. Então, o que acontece e está acontecendo até hoje? As intrigas vêm através de quê? De malícia, né? Então, vem especulações, intrigas, distorções tendenciosas ou sutis, mas intencionais. Há um objetivo, há uma meta, né? Vamos desconstruir, vamos distorcer, vamos manipular. E temos uma outra situação, antes de passar para essa outra situação desse vídeo, eu vou falar sobre aquela situação ridícula, patética, daquela tentativa de incriminar Bolsonaro em relação a Marielle. Colocou, e aquilo ali, não, que o porteiro fala, e todo mundo está vendo, a polícia fez isso, mas que papel é esse da polícia também prestar? Dizer que foi isso, a própria polícia dizer que foi isso, a autoridade dizendo que foi isso. E aí você vê uma nota agora no jornal, que foi e a gravação do cara falando, quer dizer, gerou um estardalhaço ridículo, da emissora, seja lá quem for, de grupos, eu não sei, aí também não intriga não, porque isso aí se faz manifesto, isso aí fica muito óbvio, né? Muito notório, muito claro, né? Você vê um absurdo desse, eu vou dizer uma coisa, patético, aí o cara da outra casa, fulano, foi fulano, aí não foi aquele porteiro, foi outro, aí está a gravação exata do porteiro. Por que não se apresentou fulano de tal, se apresentou? Por que isso é colocado como se tivesse sido réu e não foi réu, agora passa essa outra historinha? É troca de história, historinha? Qual que é a historinha?
E as pessoas ficam vivendo historinha, né? Outra, o carnaval está vindo aí. Cuidado com esse negócio de mega evento. Isso aí eu acho horrível. Isso eu acho péssimo. Isso não é programa para ser humano, não. Isso é programa para doentes, tá? Para sádicos. Lugar onde tinha 10, 20 mil, 200 mil pessoas num lugar, 100 mil, aí fecha ruas que nunca se fecharam, aí se comprime o trânsito. O trânsito era maravilhoso até 2017, 2018 começou essa coisa, né? Isso tem a ver também com poluição, com geração de doenças, né? O país está em crise, como é que tem dinheiro para gastar no carnaval, beber, se encher a cara de cerveja? Está tendo desemprego? Não está, a pessoa está gastando com carnaval, quem é que está fudido aqui? Ó? Quem é que está passando necessidade aqui? Ó? Então, quer dizer, nós estamos tendo assim, um pouquinho de incoerência com as informações. O país está numa crise. Se vai 100, 200 mil pessoas para festas, né? Se tem alguma coisa assim, como é que você vai ter mentalidade? Vamos dizer, você está fudido, falido, não tem dinheiro. Ah, vou lá no shopping fazer compra, você está devendo. Me diz como é que uma pessoa vai raciocinar isso? Ou mesmo se ela esteja bem, está equilibrada, ela vai evitar gastos. Porque ela tem compromissos, ela tem uma responsabilidade, tem uma disciplina, tem um senso ético de disciplina. Né? Os comentários que eu vi são muito incoerentes com a realidade. Totalmente incoerentes com a realidade. E uma coisa, o número de seres humanos, nós seres humanos, está muito grande e está perigoso. Não estão falando que está descongelando não sei o que lá. Até o Bolsonaro colocou muito certo quando chegou para o repórter, assim, ele disse assim, como é que vamos resolver o problema da poluição? Desculpa, né? É só você parar de cagar, ou seja, parar de evacuar. Exato. Nós comemos e eliminamos. Nós compramos e jogamos lixo fora. Nós poluímos quando puxamos matéria-prima, porque ela tem que ser beneficiada, tem que ser industrializada. Da matéria bruta e matéria beneficiada, depois para outro tipo de fabricação, estamos jogando poluição, vamos abastecer o carro, vamos tirar petróleo, vamos produzir gás. Então, quanto mais seres humanos, menos animais, e os próprios seres humanos podem ser responsáveis pelo próprio fim. É um aviso, é um alerta. Cuidado com os seus atos. Ninguém ainda fala de solidariedade, mas ninguém pratica. Fala de paz, ninguém pratica. Fala de cuidar de equilíbrio e quase ninguém pratica. Pratica isso aqui e o resto é euforia e pouca prática, né? É mais consumismo. Então, quanto mais nós consumimos e mais procriamos, mais poluímos. Pense bem nisso. O número de seres humanos aumenta e de outras criaturas diminui. É preocupante. Então, se já está começando a aparecer coronavírus, já teve ebola, já teve AIDS, já teve um monte de coisas. Todo desequilíbrio que nós vamos tentando, o impacto ambiental da natureza, causa e efeito, a natureza vai achar um meio. Mas nós estamos sendo criaturas devastadoras do nosso próprio mundo, no nosso comportamento, no nosso consumismo e na falta de retidão. Tá bom? Meus amigos e minhas amigas, boa noite para todos. Beijos, Marcos Pazini.